Nesse trabalho, iremos falar sobre as paredes celulares mais representativas dos diferentes grupos de organismos, com ênfase nas paredes celulares das plantas. Também serão analisados os fatores ocorrentes em células possuidoras dessas paredes celulares, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, essa parte verde, bem como as características próprias das paredes celulares em geral. Bem, à exceção do reino animal, todos os demais reinos apresentam organismos cujas células são envoltas, via de regra, por uma parede celular. Antigamente, pensava-se que suas funções estavam associadas apenas à forma e à proteção do conteúdo celular. Porém, hoje em dia, sua estrutura é responsável por várias outras funções, como a manutenção da forma das células em que ocorrem, como também desempenha um papel de reconhecimento, defesa e reserva de nutrientes em alguns tipos de sementes de plantas. A parede celular é uma estrutura semi-rígida, logo, as células que a possuem têm menor possibilidade de modificar a sua forma. Porém, a parede celular não é considerada uma estrutura impermeável, pelo fato de não exercer controle sobre as substâncias que penetram ou saem da célula. Formado principalmente por celulose, a parede celular das plantas podem ser denominadas como membrana celulósica. A parede celular dos procariontes é bastante variável, mesmo com todos apresentando a mesma estrutura. Assim, arqueobactérias e eubactérias apresentam paredes com composição e arranjos distintos. A diferença básica entre as paredes celulares é um açúcar ácido, derivado da glicose, chamado ácido N-acetilmurânico. Vamos falar um pouco sobre a constituição da parede celular. Bem, nas cianobactérias, a parede celular é constituída basicamente por peptidoglicano. O peptidoglicano ele pode ser considerado uma macromolécula constituída por moléculas menores de açúcar associadas a aminoácidos. Então, aqui nós vemos um exemplo da parede celular. Os peptidoglicanos contêm um heteropolissacarídeo, formado por unidades repetitivas de disacarídeos, como também por açúcares e aminoácidos, ligados aos resíduos do ácido murânico, contido nas bactérias. Então, aqui nós podemos ver basicamente a unidade do peptidoglicano e suas determinadas composições, que consiste em, na parte verde nós temos o ácido N-acetilmurânico, na parte laranja nós temos o N-acetilglicosamina e os tetrapeptídeos, com mais de 100 variações, e os pentapeptídeo interligante, fazendo a junção de todas essas unidades do peptidoglicano. E aqui nós também podemos ver a unidade do peptidoglicano sendo representada na sua forma plana, em cadeia. Quanto aos fungos, eles apresentam parede celular e produzem esporos. A maioria apresenta parede celular formada por quitina, com a ocorrência de celulose em alguns grupos também. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. A coloração gram é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem a coloração é impossível observá-las ou identificar sua estrutura. As bactérias gram-positivas se coram pelo cristal violeta no método gram. Elas possuem paredes mais espessas, que são formadas exclusivamente por peptidoglicanos. As várias camadas de peptidoglicanos têm como objetivo proteger a membrana plasmática. As bactérias gram-negativas descoram quando submetidas ao método gram. Tem parede celular menos espessa e composta por peptidoglicano com aproximadamente 10 nanômetros. Essa camada é envolvida por lipopolissacarídeos.
bactérias são seres procariontes pertencentes ao grupo Archaea. Elas não possuem ácido murâmico e possuem parede celular composta por proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos. A parede celular é mais espessa do que a membrana plasmática. Logo, ela envolve a membrana e, consequentemente, o DNA. Agora vamos falar sobre a célula vegetal adulta. Em uma célula vegetal jovem, a parede celular é muito fina, denominada parede celular primária. O protoplasma, parte viva da célula que compreende a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, é delimitada por essa parede primária, também conhecida como lúmen primário. Já na célula adulta, a parede celular pode estar mais espessa devido ao depósito recorrente de materiais, recebendo o nome de parede celular secundária. A resistência da parede celular torna-se mais forte graças à presença de compostos como a lignina e a suberina, e o intercâmbio de material entre as células vegetais ocorre através das pontes citoplasmáticas, denominadas plasmodesmos, graças à presença de pontos de contatos entre as células vizinhas. Agora nós vamos pedir que vocês usem da criatividade de vocês e imaginem essa estrutura como sendo uma célula vegetal. Vamos falar primeiro dos componentes que a formam e depois um pouquinho sobre a parede celular. Esse aqui é o complexo golgiense. Esse é o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. Temos aqui os cloroplastos, as mitocôndrias, o núcleo e seu material genético. Esses pequenos pontos ao redor da célula são chamados de ribossomos. Girando um pouco a célula, nós vamos apresentar uma estrutura que está presente dentro da parede celular, que são os chamados plasmodemos. Eles são responsáveis pelo intercâmbio de material entre as células. Essas pequenas estruturas aqui foram feitas para representar uma outra célula que poderia estar interligada com essa que estamos apresentando agora. Como vocês podem ver, essa parte laranja ao redor da célula é a parede celular e essa camada verde que vem depois da parede celular é uma camada mais fina. Esta é a membrana plasmática.